ministro Cássio Nunes Marques assume nesta terça a presidência do Tribunal Superior Eleitoral com o desafio de enfrentar o avanço da inteligência artificial nas eleições de 2026. A preocupação da corte é com o uso de deepfakes, robôs e conteúdos para manipular e espalhar desinformação durante a campanha eleitoral. Matéria do Portal Metrópolis é que conta aqui para a gente, inclusive era capa até agora há pouco do nosso portal. E mostra aqui os desafios do novo presidente da Corte Eleitoral nas eleições de 2026. O desafio vem também com uma preocupação, claro, o uso da inteligência artificial nas eleições de 2026. Os principais desafios desse cenário é a desinformação coordenada e o uso de IA para simular usuários reais nas redes. Há ainda a manipulação de deepfakes e de imagens, e nesses casos, a inteligência artificial pode criar imagens de personagens reais, com falas falsas, o que pode gerar grande prejuízo para a imagem dos candidatos e dar trabalho para a identificação do que é verdadeiro ou do que é falso. O TSE já proibiu que sistemas de IA façam comparativos, recomendações ou priorizem candidatos, mesmo que o pedido do eleitor visando conter viés automatizado. A resolução relatada pelo ministro Nunes Marques e aprovada em plenário proíbe ainda, nas 72 horas antes e 24 horas depois da votação, a divulgação, a republicação, ainda que gratuita, e o impulsionamento pago de conteúdos produzidos ou manipulados por IA. Então, a IA de olho pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2026. Deixa eu colocar o Felipe na tela para eu falar um pouquinho antes do nosso contexto acabar, para falar um pouquinho sobre essa posse de amanhã. Então, amanhã teremos novo direcionamento, nova direção, novo presidente da nossa Corte Eleitoral, Suprema Corte Eleitoral. Nunes Marques, que já direcionou, já mostrou que vai ser diferente do ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente das eleições passadas, principalmente no que diz respeito à derrubada ou censurar os perfis nas redes sociais. O ministro Nunes Marques já disse que, na gestão dele, o que ele vai fazer é gerenciar, é dar voz. Na prática, o que ele quer é que, se um lado fala mal do outro, ele vai dar voz para que o outro lado possa fazer a réplica. Não é derrubar um perfil ou censurar o perfil, como o ministro Alexandre de Moraes fazia. Tem até matéria no nosso portal, para quem tiver curiosidade de ver, que a ministra Carmen Lúcia, inclusive, derrubou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que previa uma multa de R$600 mil para um perfil, se eu não me engano, do Facebook, das eleições passadas. Isso é uma ação que foi impetrada lá em 2022, que previa uma multa de R$600 mil para um perfil do Facebook, por conta aí de possíveis informações falsas nas eleições. A ministra Carmen Lúcia derrubou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, para quem não se lembra, censurou muita gente na campanha eleitoral passada. O ministro Nunes Marques promete fazer diferente. Lembrando que o ministro Nunes Marques foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o vice dele agora, no TSE, André Mendonça, também foi indicado por Jair Bolsonaro. Não sei, Felipe, até onde isso vai influenciar nessas eleições deste ano, mas o ministro já se mostra pronto para ser diferente nessa questão de censura e divulgação nas redes sociais na campanha eleitoral de 2026. Mira, o fato é que o Tribunal Superior Eleitoral mudou a configuração, né? Entra o Nunes Marques como presidente do TSE, entra o André Mendonça como vice-presidente, sai a Carmen Lúcia e entra o Dias Toffoli, né? Mudando completamente a configuração do TSE. Então é natural que as decisões que foram tomadas nas eleições de 2022 sejam diferentes, né, em relação a essas próximas eleições. E o Nunes Marques já falou, né, que diferentemente do Alexandre de Moraes, ele não vai usar a ideia de suspender perfil, né, tirar conteúdo do ar, vai faltar muito mais a atuação dele para uma questão de dar vozes iguais a questões, a expressões diferentes, né? Ou seja, se uma pessoa fala mal de outra pessoa, né, em relação ao Facebook, ao Instagram, às redes sociais em geral, ele vai dar voz igual e semelhante de modo a atingir a mesma quantidade de pessoas para aquela pessoa
que foi afetada. Tudo bem, que a gente sabe que o TSE não fica só na mão do presidente, é uma decisão colegiada, né? Agora a gente tem que ver se o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral irá manter, né, irá ir para o mesmo caminho do Nunes Marques, né? Até porque muitos integrantes do TSE, inclusive Floriano Peixoto, que vai continuar, se não me engano, nessa nova gestão, né, pelo menos por um período, né, ele tem um posicionamento que está consolidado na jurisprudência anterior. Então, dificilmente eu entendo que o Nunes Marques vai conseguir a unanimidade de todos os integrantes em relação a esse assunto. Mas o fato, Neira, é que a gente não sabe ainda, infelizmente, como lidar com a questão das redes sociais, né? Como com a questão da inteligência artificial, né? Até porque um ponto que eu acho impressionante é que o algoritmo do Instagram, do Facebook, das redes sociais em geral, dá mais voz para uma pessoa em detrimento de outra pessoa. Então, é muito difícil você conseguir equiparar um posicionamento na internet em relação a outra pessoa, a manter o posicionamento equânime de atingimento, de alcance em relação ao seu conteúdo. E só para terminar, Neira, a inteligência artificial, no meu modo de ver, é uma questão que veio para ficar. Não dá para você proibir a inteligência artificial. Você pega, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos, né, que foi antes do Brasil, teve o uso da inteligência artificial. As eleições da Argentina teve o uso da inteligência artificial. Então, muito melhor do que você proibir, né, é muito melhor você regular o uso da inteligência artificial, né, de modo a evitar abusos do instrumento. Porque proibir nunca é a melhor solução, até porque é muito difícil você fiscalizar e você dar balizas, né, à inteligência artificial em relação à proibição. É muito melhor você regular, né? Então, eu espero que o TSE vá para o caminho da regulação e não a proibição. Vamos, e amanhã a gente vai conferir o discurso do ministro Nunes Marques, talvez não amanhã. A gente não vai conferir aqui no contexto porque as possas costumam ser à tarde, né? Mas amanhã a gente, no geral, vai ver essa posse, acontece amanhã aqui em Brasília, mas até quarta a gente comenta como foi o discurso dele nessa posse no Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu dar o meu tchau correndo, já estamos em cima da hora. Felipe, começamos bem nossa semana, aquecidos, debatendo muito assunto aqui. E amanhã tem mais. Te espero 11 horas, combinado?